João Marcelo, Vozes da Cura, me fez um convite muito especial. Nós estamos aqui hoje até mesmo fazendo uma estreia de algo muito novo, inusitado e espero sinceramente que venha fluir, venha crescer, multiplicar e chegar a muitas vidas. E o João hoje tem uma bateria de perguntas e eu também quero ter um cadinho do tempo aí para poder fazer umas perguntinhas para ele também a respeito da vida ministerial em si, dos projetos, dos ensinos, como professor, né? E vamos lá. Quem toma a rédea aí, João? É isso. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos à estreia do podcast Vozes da Cura. Durante muitos anos, eu e o Roberto caminhamos juntos, levando a mensagem bíblica de cura. O Roberto é meu parceiro do início da mensagem bíblica de cura. Você que nos acompanha nas redes sociais, você que já foi curada ou curado pela mensagem bíblica de cura, você sabe que eu nunca quis ser aquela pessoa que ora e o milagre acontece. Sempre o objetivo foi ser aquele que mostra o caminho, daí você ora e o milagre acontece. E hoje tem muita gente que já está aprendendo, já está colocando em prática e já está tendo resultados de curas de verdade. O podcast Vozes da Cura vem para isso, para que essas vozes que hoje se levantam, levando cura divina, tenham espaço para contar suas histórias. Histórias que vão além do tempo que passaram comigo, que vão além daquilo que eu pude ensinar, e hoje essas coisas já estão acontecendo. O caso do Roberto é diferente, porque o Roberto não aprendeu comigo, ele começou isso tudo junto comigo. Então, hoje a gente vai conhecer melhor a trajetória do Roberto Polido, meu companheiro no início da mensagem bíblica de cura, que traz novidades, que levou além, que criou um método de terapia chamado MIB. A gente estava aqui conversando antes de começar e eu estou cheio de curiosidade sobre o MIB. Então, com vocês, a estreia da Vozes da Cura, e com vocês, eu, João Marcelo, apresento aqui o meu amigo Roberto Polido. Roberto, muito bem, vamos começar. Vamos lá. Diga lá. Conta para as pessoas aqui rapidamente como é que isso começou, como é que você buscou se envolver com cura divina, se envolver com cura, porque não somos médicos, né? Então, quando falamos em cura, a gente busca uma outra forma. E como que eu pude te ajudar nesse começo? Como que a mensagem bíblica de cura pôde somar no início, ainda falando lá do comecinho dessa tua caminhada? Tá. Ok, João, primeiramente, obrigado aí pelo convite. Foi muito legal, né? Aceitei já de pronto, porque é muito importante, eu acredito aí que essa mensagem, essa informação que nós estamos transmitindo, que talvez isso possa seguir adiante, chegar a mais vidas. Mas eu quero falar um pouquinho antes, tem um pessoal já conectando e desculpa não poder acenar, porque os celulares, para pegar duas imagens aqui, duas pessoas se conversando, e tem algumas outras câmeras aqui, tem câmera Pro, tem umas 3 ou 4 câmeras aqui, que é coisa muito... Né? É muito novo para nós tudo isso. Mas não dá para a gente tocar lá e falar um oi e tal, obrigado por estarem aqui. Mas já fica o meu muito obrigado. E essa mensagem ela vai ficar gravada realmente para quem quiser também ouvir, passar adiante. Mas hoje eu quero trazer, sim, algumas informações que o João Marcelo ficou muito curioso, né, dos tempos que nós caminhamos junto, trilhamos muitos caminhos em hospitais, clínicas, levando a mensagem bíblica, e eu sempre ali na sombra dele, mas ele chegou em algum momento que, e talvez foi muito providencial, né? Que ele falou, Roberto,
não dá, né? Assim, basicamente, você ficar na minha sombra, sendo que você tem potenciais, tem outro conhecimento, tem uma outra expectativa. E aquilo foi, nós nos separamos amigavelmente. Isso é interessante, é interessante lembrar, porque eu sempre olhei para o Roberto como alguém grande, que não seria o segundo, né, Roberto? Você não seria o segundo. E eu, pela minha característica, a mensagem bíblica de cura é do meu jeito. E eu pensava, como é que um cara desse tamanho, né, espiritual, intelectual, faz tudo do meu jeito? Eu estou atrapalhando a evolução dele, porque a gente está caminhando junto num caminho só, e a gente poderia ter 2 caminhos paralelos que se encontram o tempo inteiro, caminhando junto. E a minha surpresa, quando o Roberto lançou voo, ele alcançou coisas que você não imagina. Eu estou curioso junto com você para ouvir sobre isso hoje. Então, depois dessa cisão de uma boa forma aí que aconteceu, fica aquela coisa, aquele sentimento ardente, né? O que eu vou fazer agora diante das coisas que eu pretendo fazer, aonde eu quero chegar e a quem eu quero transmitir tudo isso, né? E como continuar fazendo o bem de uma forma um pouco diferenciada, que seja de uma maneira que eu possa formar as pessoas, ter um modo de vida em si profissional. Eu tinha já, né, uma forma, um trabalho, como tem até hoje, eu tenho uma empresa de serviços, né, que hoje eu já não estou mais ligado 100%, eu estou só mais para conselheiro, mas hoje em dia eu já estou aí plenamente na carreira da terapêutica em si. E foi nesse tempo que veio desenvolvendo, né? Eu fui buscando estudos, buscando conhecimento e surgiu, né? Foi o brainstorm, aquela tempestade de informações e ideias, que foi desenvolvido inicialmente o método MIB, Método Investigativo Bioemocional. Deixa eu abrir um parênteses aqui, Roberto. Quando a gente visitava doentes juntos, isso acontecia o tempo inteiro, praticamente todos os dias, para não dizer todas as madrugadas. Muitas noites. O Roberto tinha uma característica de ir além da mensagem bíblica de cura. Você conhece a mensagem, sabe que ela conta a forma que Jesus na cruz providenciou a cura das doenças. Mas o Roberto queria saber por que a doença surgiu. O Roberto insistia muito nisso. Se a pessoa for curada, mas a causa não for identificada e tratada, essa cura não vai permanecer. E a gente não está falando só do óbvio, né? A pessoa tem um rancor e tem uma doença X. O Roberto conseguia investigar e achar causas na história da pessoa, nos sentimentos da pessoa, para todo tipo de doença que você puder imaginar. Quando eu vi, tempos depois, a gente já não convivendo no dia a dia, porque era aquela coisa, 2 horas da manhã a gente tá junto no hospital, tá no carro de um que deixa o outro em casa. Quando a gente não convivia mais no dia a dia, e eu via o primeiro anúncio do Roberto falando de MIB, investigativo bioemocional, ou seja, bio da vida, emocional das emoções, eu pensei, meu Deus, é que o Roberto sempre fez. Ele sistematizou isso, ele criou um método. E hoje, Roberto, a minha pergunta é a mesma de quem está assistindo a gente. Como é que você fez isso? Como é que você vem de uma linha... Roberto é a pessoa que mais conhece Bíblia que eu conheço na vida. Roberto é a pessoa... Eu não estou falando que ela conhece Bíblia mais do mundo, porque eu não conheço o mundo inteiro. Mas que eu conheço, Roberto é a pessoa que mais conhece Bíblia. Né? A pessoa mais embasada num estudo bíblico sério, para tudo que ele fala, para tudo que ele acredita. Como é que surge daí uma terapia? E mais do que isso, né? Assim como a mensagem bíblica de cura hoje é um método que as pessoas podem aprender e aplicar, você forma terapeutas.
A gente almoçou junto antes desse podcast, eu perguntava, Roberto, como é que você aprendeu tanto sobre medicina em tão poucos anos? Né? E são essas as perguntas para você hoje, Roberto. Como é que você chegou nisso? O que é o MIB? Né? Quem pode aprender MIB? É só para quem já é psicólogo? Qualquer pessoa, uma pessoa que assiste a gente agora, um pastor de uma igreja ou uma pessoa sem religião, quem pode te seguir e aprender essas coisas com você? Como é que funciona isso tudo? Bom, João, o assunto é um pouco extenso, mas eu quero contar de como começou isso, basicamente. Começou através de uma resposta que quem acredita ou não, isso não vem ao caso agora, mas houve um questionamento da minha parte naquele devocional, naquela manhã, eu me lembro até hoje, e eu estava na varanda da minha casa quando eu fiz uma pergunta para Deus, assim, né? O que eu devo fazer de agora para diante? E tem eu estava lendo Isaías naquela época, o livro de Isaías. Sempre é Isaías, né? Isaías Sempre é Isaías. Olha, tá tocando o telefone, tem uns... Agora na hora de telemarketing. Então eu estava lendo o livro de Isaías e outros livros, obviamente, porque a base da terapia, ela tem o fundamento divino, sim, tá? Por mais que tenha outras pessoas que façam terapias e não entendem essa parte, ela pode funcionar do mesmo jeito, entendendo ou não entendendo, porque é um princípio divino e isso é imutável, crendo ou não crendo, funciona como a mensagem bíblica de cura, né? Funciona. E eu estava ali no meu devocional e perguntando assim para Deus, né? O que eu faço agora? E lendo lá em Isaías 50, ele me deu uma resposta, né? Que o Senhor me deu uma língua erudita para falar para aqueles que estão cansados, aqueles que estão enfermos. E eu não fui resistente, eu abri os meus ouvidos para ouvir e aprender. Então aquilo calou muito fundo, sabe, na minha alma. E aquilo, para mim, eu interpretei como uma resposta de Deus, dizendo assim, eu vou te dar uma língua nova, um idioma novo, uma forma diferente de falar, uma forma diferente de entender. Abre os seus ouvidos que eu vou te ensinar. Mas foi Deus que me ensinou, uma revelação, dia e noite vinha um anjo e me falava no ouvido? Não, não foi isso. Você foi estudar? Eu fui estudar e fui em busca do quê? Falei, Senhor, eu sei que tem muitos métodos terapêuticos, mas tem muita coisa mística e eu não sou dessa linha, não tenho essa intenção de levar misticismo para dentro de um método que eu quero simplicidade, né? Foi quando eu conheci o biomagnetismo medicinal, que é tratamentos, né, regulando o pH dos órgãos através do Dr. Góes, que é um cientista que infelizmente já partiu, né? Assim como também na medicina germânica o Dr. Hammer, que já partiu também, mas são dois médicos que foram fundamentais para mim no contexto de formatar o método MIB, o método investigativo bioemocional, a ponto de eu poder registrar esse método como é registrado hoje e como eu posso certificar pessoas. Ele é criado por você. MIB é um nome seu. Sim. É um conhecimento seu que agregou várias coisas, mas em algo novo, algo inédito. O formato da condução e tudo mais, a forma de tratar, de desbloquear, é só específico do método MIB. Mas o conhecimento vem geral, vem da palavra, vem de medicina, vem da ciência em si, e era o que eu queria. O que eu queria? Se fala muito hoje, a ciência hoje consegue provar muitas coisas que estão na Bíblia. Então eu quero experimentar algo mais do que a ciência está provando hoje. Porque o que a ciência já provou,
e já demonstra, já está provado, já está demonstrado, mas eu quero mais, eu quero algo que venha para mim, numa condição que eu possa servir e ao mesmo tempo seguir a minha vida, tratando, ensinando, faturando. Por isso que eu criei o método MIB e hoje eu ensino e hoje já tenho vários terapeutas que já aplicam a medicina em si, esse método. Olha o seu telefone tocando, João. Aperta o vermelhinho lá para mim. Hoje aí, ó. Que é telemarketing também. Estão interrompendo a gente, mas é legal. Tudo isso é muito bem amigável, tá tudo certo. Então, dando sequência, qualquer pessoa que ama vidas, qualquer pessoa que realmente diga assim, eu quero fazer algo para alguém, mas primeiramente quer fazer algo para si próprio. Por quê? Nenhum aluno que fez curso comigo não teve que ser tratado antes de ser um terapeuta. Então, existe o tal do burilamento, né? Vamos dizer assim, a experiência de ter sido curado e o desejo de levar isso para alguém que sofre também. Né? A gente fala que o dom de curar é o amor, é uma manifestação de amor. É exatamente isso. Então, acontece isso e é muito claro, e eu vejo assim, alguns colegas, não estou apontando para ninguém, mas eu vejo várias pessoas ensinando terapia aí hoje, mas que carregam uma doença. Né? E que muitas vezes está lá, o karma, é isso, é aquilo, trocando um monte de justificações, colocando, porque ela não está e porque outras pessoas até mesmo se curam com o que ele está ensinando e ele não. Mas o caso não é esse, o caso é assim, quem quer ser terapeuta ou quem quer fazer algo pelo ser humano, levando uma palavra de salvação, de cura em si, seja terapêutico ou seja no meio religioso até, porque hoje nós estamos desbravando muitas coisas através do método e através da mensagem bíblica de cura. Porque antes era impossível até alguém dentro de um meio religioso falar, eu sou terapeuta. Nossa, você é terapeuta, então você é bruxo. Então você não tem fé, para que você vai estudar se já tem Deus? Então... Isso é uma coisa importante, porque qualquer um consegue entender com facilidade a ideia de que tudo que é a favor da cura é bom. E que a medicina caminha junto com a fé, que caminha junto com a terapia. Mas na prática, eu considero você a primeira, ou talvez até única pessoa que ainda seja única, que está realmente misturando isso no dia a dia, né, de um tratamento de um doente. Eu não sou. Eu sou profissional de saúde, mas diante de um doente eu não falo de nutrição, eu falo da fé em Jesus. Você fala da mesma fé em Jesus e trata a pessoa com elementos de uma terapia. Então eu considero você hoje, Roberto, a única pessoa, ou a primeira, ou o pioneiro, e pioneiro é aquele que tem flecha no chapéu, né? Mas porque chegar na prática e misturar isso no dia a dia é muito difícil. As coisas caminham juntas, mas não tão juntas assim como acontece durante uma consulta sua. Então essa é uma dúvida que eu tenho, não dúvida como quem duvida, mas uma curiosidade e um aprendizado que eu quero ter, como quem está assistindo a gente aqui vai ter também. Como é que você mistura isso? Porque o teu paciente ele pode ser ateu. Sim. E você respeitar o ateísmo dele, mas tratar ele pelo MIB. Ou pode ser uma pessoa crente de igreja e você também não vai deixar de aplicar o MIB para falar de religião. Como é que você faz isso na prática? Isso, é aquele questionamento lá na varanda naquele dia. Difícil, justamente aquela resposta em cima da palavra que Deus me passou. Eu entendi naquela hora. Eu assim, simplesmente, eu não sabia o que era, mas eu entendi claramente. Eu vou te dar algo novo. Né? E novo mesmo, né? Dentro de conhecimentos que já existem, claro. Porque o ser humano hoje, ele não cria, né? Ele adapta, ele moderniza, mas as bases, como a base do MIB, está aqui.
né? Em cima do... E eu trouxe até, inclusive, João, uma Bíblia mais antiguinha que eu casei em 1983. Olha só. E estou com a minha esposa, graças a Deus. Aliás, um abraço para Lili, querida amiga, esposa do Roberto. Então, e no dia do casamento, tá até amarelado aqui, se vocês puderem ver, eu vou mostrar para vocês aqui. Tá saindo folhas, eu evito um pouco de manusear ela muito, porque ela tá descolando. Mas tem uma resposta aqui no dia também. Roberto e Liliana, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3,17. Então, ou seja, buscar sair das coisas que são ruins é um ponto importante. Ou seja, não tem como você viver e passar um amor incondicional se você está num momento ruim da sua vida. Então, é necessário se tratar em primeiro lugar. Então, vamos lá, vamos tratando, assim como eu faço com os meus alunos. Vou tratando cada um os sintomas, os emocionais deles. Mas existe uma palavra aqui que me confirmou. Aqui no Salmo 73, João, é bem curioso, e eu trouxe essa Bíblia porque aqui está ipsis literis, como diz, né? Uhum. Na tradução do jeito que eu gosto de ouvir, porque tem outras traduções que já falo já como é, mas aqui no Salmo 73, versículo 21, e você pode confirmar aqui, está: assim o meu coração se azedou e eu sinto picadas nos meus rins. Rins representa medo, rins representa raiva, rins representa situações da pessoa se sentir perdida, deslocada. Então, quando o coração de Davi se azedou, se amargurou, imagina uma pessoa quando fala: meu coração se azedou por essa pessoa, o meu coração está amargurado por essa pessoa. Aqui Davi estava falando claramente, ele estava sentindo que quando ele estava sentindo rancores, situações, esse azedume que a gente pode levar para várias situações, ele sentia picada nos rins, ou seja, o corpo dele ressentia. Você consegue localizar a causa de uma doença a partir de emoções e coisas assim. Isso. Aí a minha resposta veio aqui. Porque o que ele sentia, ele percebia que o que ele sentia emocionalmente, o reflexo estava em algum órgão. E em outras traduções diz assim: quando o meu coração se amargurou, eu sentia as minhas vísceras se remexerem. E antigamente, assim, tem algumas pessoas que se eu falar víscera dupla, não vai saber nem o que é, porque não se usa mais essa expressão, é arcaico. Mas víscera dupla são rins. Tá? Então, é bem interessante isso. E passo a passo, a palavra vem trazendo confirmações como o Hebreu 4:12. Que a espada que a palavra é feito espada de dois gumes, que ela penetra ali na alma, no espírito, vai até a medula dos ossos. Ela é capaz de sondar os pensamentos, de perceber, de captar as sensações, as emoções. Então, peraí. A palavra tem essa capacidade, mas é só a palavra que está escrito aqui? Não toda a palavra. Toda palavra tem vida. Tem energia, tem forma, tem peso. Você está falando em energia, mas eu sou crente. Energia existe em tudo quanto é lugar. Na água, na flor, na planta. O calor do sol é uma energia. O calor gera energia. Então, não tem nada místico aqui, nada esotérico, mas assim, é bem consciente as coisas. Então ali está escrito que a palavra, ela tem essa capacidade de penetrar na alma, no corpo. Então ela penetra na medula. Nós estamos próximos das células. Nós estamos falando com a estrutura molecular, com a estrutura celular daquela pessoa através de uma palavra. E se ela é capaz de sondar o que tem no pensamento, o sentimento que tem no coração, poxa, então tá completo. Então eu entendi que a palavra, a investigação, buscar o sentido das coisas, é que vai realmente trazer a cura, vai favorecer. Então quando você entrega a mensagem bíblica de cura e a pessoa aprende através da palavra em si, daquilo que está ali escrito, que é a experiência sua, vida que você vivenciou na carne também, nós chegamos num momento em que, puxa vida, isso não é meu. Alguém já passou isso no meu lugar.
né? Então, no contexto da terapia também, João, tem isso. Tem eu passar isso. Ó, isso que você está assim, mas você não é assim. Isso não te representa. Mas tem algo que te representa que aconteceu já há muito tempo. Que se você busca o sentido da palavra em si, ela vai calar fundo. Você vai mexer no seu pensamento, você vai mexer no seu sentimento a partir de agora. Ou seja, uma palavra que é muito usual agora, ressignificação. Vamos ressignificar o emocional. Vamos ter uma consciência expandida. Vamos ter uma renovação da mente, que a própria Bíblia também ensina a renovar a mente. Né? Que nós temos que ter uma fé autêntica. Opa, se é autêntica, não é falsa. E uma fé não fingida, ou seja, nós temos que ter um critério também para passar pela terapia. É entender o processo e poder realmente trazer um sentido, uma compreensão em cima da ciência, embasado ali com a espiritualidade, né? Então, a medicina germânica fez muito disso, faz até hoje, tem muitos terapeutas aí hoje que também usam. Resume pra gente rapidamente a medicina germânica. A medicina germânica alemã seria esse o... Até depois foi mudado para Heilkund, medicina Heilkund, porque começou como nova medicina germânica. Mas a medicina germânica ficou um nome mais gostoso do que falar Heilkund, né? Então, mas Dr. Hammer, inicialmente, é o criador. Ele tem 33 mil casos registrados com ressonância, tomografia, de todos os tipos de doença. Ele catalogou tudo isso com base na tríade, que é, primeiro, psique. E esse psique é o trauma emocional, a situação constrangedora que você vivencia antes... lá na origem de qualquer enfermidade. Na origem de qualquer enfermidade, seja até no período gestacional, seja o que for. Que traz uma emoção, que causa um registro na zona cerebral. E se você, depende do tipo de sentimento que teve, um ou mais tipos de sentimento se enquadra em alguma parte do corpo que o cérebro controla. Porque esse é um questionamento comum, Roberto. Você diz, por exemplo, assim, a pessoa tem tal doença porque passou por essa situação. E aí o questionamento vem assim, então todo mundo que tem essa doença passou por essa situação? Claro que não. Mas a forma como a pessoa sente e codifica para ela. Exato. E você é capaz de rastrear isso durante, por exemplo, uma consulta de MIB. Tanto presencial como online, João, existe um processo de investigação que nós chamamos pela ciência de cinesiologia, que é o estudo do comportamento muscular. E o sistema nervoso autônomo, cada vez que você aborda um determinado tema, mesmo que você se diga assim, eu já resolvi isso, já está passado, já está ultrapassado, já perdoei, já esqueci. Mas se eu faço essa pergunta para a pessoa e o sistema nervoso dela altera, ali tem um problema. E como você identifica isso? Você desaltera, a pessoa fica tensa, a pessoa sua, treme. Então, tem várias manifestações. O detector de mentiras é isso, né? Coloca uma máquina em você, aí você aumenta batimento, aumenta a temperatura, fala, isso aqui não é um padrão. Taquicardia, jugular aumentada. Uau! Pupila dilatada. E você está conversando com a pessoa e está de olho nisso tudo. Estou de olho nisso. Olha, na ruborização da pele, no engasgar ao falar, no engolir a seco. Tudo isso são manifestações do sistema nervoso autônomo. Porque às vezes pode chegar um paciente e chorar por um motivo, mas não é aquele. Ela acha que é aquilo. Mas quando você aborda... A causa é mais para dentro. A causa pode ser até antes ou mais profunda em alguma outra situação que desencadeou aquilo. Né? Então você vai buscar o momento que a pessoa, aumentou a pupila, ruborizou a pele, engasgou, sabe, ficou tensa a musculatura. E aí, quem tem hoje é fisioterapeuta, que faz muito movimento dos braços, das pernas, para trazer a recuperação das pessoas, ele
não faz uso disso da forma que é usado no MIB, mas nós podemos utilizar nas mãos, nos pés, aquele movimento para acertar a coluna dos braços, nas pernas, que nós já sabemos por experiência que através de um comando, de uma gratidão, aquilo já alinha as pernas, a perna aumenta, regula o quadril e tudo mais através do comando de voz. Olha a palavra aí de novo. É a palavra. Ah, mas foi um obrigado. É uma palavra profunda. Então, é na palavra que se conserta muitas coisas. Então, nesse sentido da medicina germânica em si, quando você aprende os 4 tecidos que eu falei da tríade, que primeiro é psique, Sim. registro no cérebro e depois reflete no órgão. Sim. Ok, ponto pacífico. Então, aqui na cabeça, quando o Dr. Hammer começou a tirar radiografias, né, ele observou algo que a medicina convencional nunca tinha visto. E lá na Alemanha, a Siemens, que é de lá, começou a ter os primeiros aparelhos modernos, a A relação... medição hospitalar. Né? Exato, lá na Alemanha. Então, o fato que o Dr. Hammer, já oncologista, ele oncologista, a esposa também médica, sofreram um acidente com o filho. O filho, passeando na Itália, tomou um tiro de alguém que Olha. estava caçando. Dizem que é um príncipe, que não sei o quê, que estava de barco. Bom, a história foi resumindo. Bala perdida, né? Resumindo, o filho tomou um tiro e faleceu. E onde ele descobriu tudo isso? Que acho que essa morte foi muito providencial para poder revelar tudo isso. Então, o filho morreu e passou exatamente 6 meses. Ele com câncer nos testículos e a esposa no útero. Útero e ovário. Que tem a ver com a geração daquele Tem a filho. ver, continuidade da espécie. Uau. Tem já estou velho demais, a impossibilidade de gerar um novo filho. Então, entra o quê? Sentimento de impotência. Não impotência sexual. Impotência em relação... Diante de uma situação, eu não Exato. posso fazer nada. E aí, o sentimento de impotência mexe com os tecidos, chamado tecido mesoderma novo, que ali envolve o corpo cavernoso, sabe? Que envolve alguns tecidos que conota esse sentimento de impotência. E por que tudo isso? Agora que vem a razão da coisa, que às vezes eu falo para as pessoas: você está doente? Está com essa doença? Essa doença é benéfica. Ah, como assim? Por quê? Ou a doença está fazendo algo para você ter ganho, ou a doença está te defendendo de algo. Eu acredito assim, a ponta de um iceberg aparece para fora da água e você bate o navio nele, né? Bate seu navio naquele iceberg. Aquela ponta de iceberg não está sozinha, ela está revelando a montanha que tem embaixo. E você poderia, aí o benéfico é ser curado, o benéfico não é ficar doente nem morrer, mas você poderia ter desviado porque viu aquela ponta do iceberg para fora. Sim. E sem essa ponta que se manifesta, você ia bater do mesmo jeito e encalhar o navio do mesmo jeito e não teria tido a chance de desviar, de corrigir o rumo. Então, nesse sentido, eu vejo assim, o que a gente chama de doença muitas vezes é sintoma, né? Sim. De algo anterior, ou de algo maior, ou de algo escondido. Exato. E que bom ver o sintoma para poder curar. Sim. Né? Não para Então, aceitar aquilo e ficar doente. eu vou falar assim, de coisas básicas, tá? Além dentro do método MIB, eu trabalho com o biomagnetismo, que são trabalhar com os ímãs, tá? Que são ímãs que regulam o pH dos órgãos. E, mais uma vez, é uma técnica, um método em si, que o Dr. Góes, mexicano, trabalhou na NASA, inclusive, e ele só foi descobrir isso mediante os estudos que os astronautas, quando saíam da crosta terrestre, eles saíam com um exame de sangue de um jeito, quando voltavam o exame de sangue era diferente. E por que acontecia isso? Por causa do polo magnético da Terra. Sai da Terra, perde essa polaridade. Não foi alimentação, não foi poluição, não foi outros. Não, então... Só o polo magnético, é a única variável para ser estudada. Né?
Então, quando ele foi fazendo esses estudos para saber o que era, em um dia conta a história, não sei quanto disso é real, autêntico, mas conta a história que um dos astronautas encostou perto de um aparelho que tinha ímã. Uhum. E muitas coisas têm ímã hoje que você fala assim, mas isso sei lá, isso é maligno. Então, se for assim, até o motor de partida do seu carro é do diabo, sabe? Toda a caixa de som tem ímã, tem inclusive ímã a do pra tudo quanto é celular. lado, sabe? Então, Leonardo tá lá dando risada. Então, veja, então o ímã ele serve para equilibrar o pH. Por exemplo, o estômago, quando ele é um órgão que tem muita acidez. Nós sabemos, todos nós, por menos que a gente conheça de medicina, nós sabemos que o estômago é duodeno, a parte do duodeno, a parte do esôfago. Senão não digere a comida. Exatamente. É o ácido clorídrico, que a gente chama de suco gástrico. HCl, exato. ácido clorídrico. Sem a acidez. E aí, o ímã serve para regular o pH. Se está muito ácido, vamos trazer para um padrão de natural. Tá bom, ele não está trabalhando a origem, mas está trabalhando ali já organizando o pH, que isso também... Isso é para você que sofre de gastrite. Se você tomar omeprazol, pantoprazol, ele é um inibidor da bomba de próton, ou seja, o teu corpo não produz o H do HCl, que é o ácido clorídrico, e a acidez do teu estômago cai tanto que você não vai digerir a comida direito. Vai parar de doer, mas não vai digerir a comida direito. E a comida vai passar para o intestino e você vai ter outros problemas de saúde. O que o Roberto está falando aqui não é de colocar um remédio para baixar a acidez, ele está falando de equilíbrio. Equilíbrio. Não é alto demais, mas também não derruba lá embaixo. Não. É uma acidez que tem que ser. Exato. Você considera, inclusive, o tipo de alimentação que a pessoa tem nessa hora? Então, é assim. Vou explicar no lado emocional como funciona a coisa. Se um cachorro, por exemplo, engole um osso, ele, por mais que não seja bom ele fazer aquilo, por isso às vezes tem cachorro que engole pedra, mas o líquido não vai diluir uma pedra. Mas se ele engolir um osso, vai ser dispersado ali na região propícia para diluir, amolecer aquele osso. Sim. Vai suco gástrico, como é falado, para derreter basicamente derreter aquele osso. Só que, e nós? Nós engolimos osso? Não, mas nós não conseguimos diluir certas coisas que não é digestiva. Por exemplo, não é comida. A comida é o reflexo de algo que você não digeriu antes. Como o que essa pessoa falou a meu respeito, eu não engulo isso. A gente usa essa expressão e não é à toa, né? O que essa pessoa falou foi um soco no meu estômago. Foi como se eu tivesse tomado um soco no meu estômago. Ou seja, o que é um osso para o ser humano? É algo indigesto. Eu não digeri essa situação, eu não digeri essa lembrança. A gente fala isso o tempo todo. E se eu tenho uma necessidade de jogar para fora algo que para mim foi indigesto, vem o refluxo, vem a azia. Entende? Aí é aquela sensação, nossa, eu não posso comer nada que eu estou querendo jogar para fora. Mas é a comida? Não, é o nível de controle da acidez ali, atrelada a uma retração da musculatura, que no estômago tem musculatura, e aquela musculatura está tensa, né? Mais uma quantidade de ácido que está desequilibrado, e você sente dor. E qualquer coisa que come, dói. Mas resolve o problema, a questão que vem antes, que tudo passa. Tudo passa. Mas o que foi indigesto para você? Vamos lá. Quando você sentiu essa dor? Eu estava em tal dia, tal. Ok. Então vamos voltar um pouco à cronologia. Me conta o que você passou. Você passou alguma raiva, alguma coisa inesperada, alguma coisa que você não esperava e foi muito chato para você, que você processa como, nossa, eu não consegui digerir aquele assunto, aquela coisa, aquela fofoca, aquela mentira corporativa, aquela coisa toda. Eu falo corporativa porque nas empresas tem muita gente que tem problema de estômago justamente por conta de situações nas empresas. Sapo, né? Engolir sapo, literalmente também. Então, veja, nesse contexto, as pessoas, elas
entendendo o processo do conflito, vamos lá, exatamente 15 dias depois, eu discuti com alguém. Aí passou uns dias, aconteceu. E se você tratar a origem, tudo que vem depois se ajusta, né? Sim, uma coisa, quando nós vamos para o lado espiritual da coisa, olha, naquele dia aconteceu isso com esse fulano. Você consegue perdoá-lo agora? Geralmente a pessoa não consegue. Né? Então aí a gente entra com o conceito do perdão que Jesus fez na cruz e tudo mais. Entende? Então aí a pessoa já conseguindo perdoar, ela já, basicamente, ela já reduziu muito. E você mistura com facilidade, né? O lado espiritual com a medicina germânica, com a polarização do corpo. Dessa forma. Uma coisa interessante que eu sempre digo, tem muita gente que tem dificuldade de acreditar na base do que você está falando. Que uma emoção possa gerar uma coisa física verdadeira. E aí eu conto para você que existe uma coisa chamada gravidez psicológica. Acontece com mulher, acontece com animais. Com pet acontece. Com cachorro, com gato. A crença de que está grávida chega a tal ponto que a barriga cresce, a menstruação para, forma líquido, só não tem o neném lá dentro. E às vezes tem até leite. E às vezes tem até leite. Com a formação de hormônios. Então o cérebro é capaz, de verdade, de produzir um sintoma físico a partir do que você sentiu, a partir do que você pensou. Mas eu nunca tinha visto alguém capaz de rastrear esse negócio. Sim, o rastreio, eu vou só dar uma... As ligações inoportunas chegam. O rastreio, ele é feito tanto à distância como presencial. E trata criança, trata pet. Quando a criança é muito jovem, inclusive nós tratamos a mãe, que a mãe tem autoridade sobre os filhos. Então, quando a mãe quer curar um filho, quer tratar um filho, o meu filho precisa ir. Quantos anos ele tem? Tem até 10 anos, vamos supor. Então não precisa. Deixa ele lá, deixa na casa, deixa na escolinha, vem você. Olha só. E aí nós vamos fazendo o rastreio. De que forma é feito esse rastreio? Existem várias formas, tá? Tanto no couro cabeludo, como na pele. Na pele, se você calibrar, seja em cima da roupa. Olha a curiosidade. Você pode estar de touca, João. Incrível que pareça. A cinesiologia, ela responde com liberação ou retração. Expansão ou retração muscular. Então, quando eu programo, eu quero que aqui, essa região aqui, seja um ponto de equilíbrio para um sim e uma resposta positiva. Ou uma resposta negativa. Então, eu vou buscar. Então, aqui eu quero um sim. Então, toda pergunta que eu fizer para aquele corpo, e se for um sim, vai parar o dedo aqui. Olha só. É incrível, né? Mas existem outras maneiras muito mais práticas, e esse que eu te falei é um modo um pouco mais complicado, mais difícil, porque precisa de bastante treino. Mas quando você aprende a fazer com as mãos, com os dedos, veja, João, aqui, ó, tá certinho, tá? Uhum. A linha dos dedos, né? Sim. E aqui tá bem presa a minha mão aqui embaixo. Se eu falar que eu quero um sim, olha só o que está acontecendo. Ó. O lado esquerdo está crescendo. Você já está programado nisso. Uau. Entende? A minha musculatura já respondeu. Roberto, vocês já viram que tem que seguir o Roberto Polido, tem que seguir a Vida Plena Terapias, né? Que é o nome da empresa, né? Vida Plena Bioterapias. Bioterapias, para aprender o resto, porque é muita coisa. A gente vai ter outros podcasts com o Roberto. Tem um monte de coisa para te perguntar ainda, Roberto. Mas tem uma coisa que é importante para a gente não terminar esse podcast sem falar sobre isso. Quando a gente visitava as pessoas, você tinha sempre uma sensibilidade que é um dom espiritual. Sim. A gente conta uma história engraçada de uma vez que o Roberto já, lá na origem, né, aonde isso faz parte dele, da busca dele desde sempre, diante de uma senhora que tinha uma série de problemas de saúde, vira para ela e diz assim: você fez 3 abortos, né?
E eu saí correndo, fui no banheiro. Eu falei, agora vocês se viram com essa situação aí, que daqui a meia hora eu volto. E claro que a gente aprendeu fazendo e hoje não diria dessa forma, eu também não faria um monte de coisa igual. Mas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Esse é um dom seu. A investigação bioemocional é uma... tem gente que não entende, né, o dom. É uma sensibilidade sua, é uma coisa que por gostar disso você sempre buscou, essa coisa de olhar o olho da pessoa, o gestual da pessoa. Mas tem um lado espiritual nesse dom. Uhum. Quem nos acompanha sabe, Deus dá os dons a cada um conforme os planos dele. E para você ele certamente deu esse. Né? Dentro do meio religioso as pessoas chamam de revelação. Fora do meio religioso é uma sensibilidade. Mas aí você ensina pessoas dentro do método MIB. Você tem, você tem os cursos, né? A formação terapêutica com certificação. Então, a gente não pode terminar essa conversa sem você contar para a gente a pessoa que não tem esse dom. A mensagem bíblica de cura é um método que a pessoa pode simplesmente aplicar e ao doente ouvir a mensagem e crer, ele é curado até mesmo sem a fé de quem passou. É uma coisa que a gente busca. No caso do MIB, quem pode ser um terapeuta MIB? Se a pessoa, eu não vou dizer que a pessoa não tenha dons, mas se ela tiver dons ou sensibilidades diferentes, ela consegue fazer essa investigação bioemocional, ela consegue aprender a olhar para um doente e rastrear a causa disso. E aproveita, conta para a gente um pouquinho, já fazendo a sua divulgação de como funciona. Né? Eu quero ser um terapeuta MIB, aonde eu vou, como é que funciona o curso, como é que funciona esse material. Eu acho que a gente não pode terminar essa edição, porque tem mais Roberto Polido nas próximas, mas sem entender de você esse negócio. Tá. Quem pode ser um terapeuta do MIB? Quem desejar ser. Qualquer pessoa pode ser. Ela pode não ter religião, ela pode não ter um dom espiritual, ela pode ser um terapeuta. Pode, ela pode ser, inclusive, de repente, surda ou muda. Ela aprende. Aprende porque é ensinável completamente. O curso ensina passo a passo, método a método, processo a processo, buscar entender. Tem dicionários, tem literaturas, tem, como se diz, a mídia social, sites oficiais da medicina germânica, do biomagnetismo medicinal, para você consultar. Tem lista das enfermidades que você pode, se a pessoa está com artrite, o que é uma artrite, o que é uma artrose, o que afeta, onde tratar isso pelo biomagnetismo, colocando os ímãs. Você não precisa decorar tudo e virar uma enciclopédia humana. Absolutamente não. Mas você pode entender que, de repente, aquilo, a artrite, a artrose, mexe com um determinado tecido embrionário, que temos 4 tecidos apenas: endoderma, mesoderma novo, mesoderma antigo e ectoderma. E cada um desses 4 tecidos, ele traz uma conotação emocional. O endoderma é todo o órgão que pode tirar a sua vida, sobrevivência, respirar, comer, digerir em si e eliminar. Então, todos os órgãos que passam por esse processo é um tecido endoderma. Então, e o mesoderma novo, que é um que é muito comum, dor no braço, bursite, artrite, cotovelo são essas de tenista, coisas mecânicas, tudo que né, for movimento e musculatura é mesoderma novo, que traz impotência, desvalorização e autodesvalorização se estiver muito próximo da cabeça. E ectoderma, né, que é o tecido onde mexe coceira, problema de pele, bem superficial respiratório, mesmo, rinite, sinusite, todas essas doenças que trazem uma certa disfunção, laringe, faringe, brônquio, asma, sabe? Essas coisas vão trazendo... As suas alunas, os seus alunos, elas têm
como é que é o curso em si? Eu me matriculo, são aulas? Sim, aulas online, tem qual é a duração, né, desse curso? Para eu ter um diploma, né, para eu ser um terapeuta certificado, esse curso tem certificação oficial. Sim. Né, você realmente tem uma nova profissão. Qual é o processo? Quanto tempo eu saio do zero a diplomado e certificado, pronto para atuar? Olha, eu vou falar de umas alunas do primeiro grupo que eu fiz, né? Que são terapeutas hoje. E elas fizeram o curso comigo em setembro e em novembro já estavam atendendo. Uau! Então, ou seja, é o tempo de cada pessoa. Tem mais de 100 horas aulas online lá na plataforma para você acessar, mais grupo para tirar dúvida, grupo de alunos. Quanto você quer ir fundo? A gente estava falando disso antes. Quando você quer, né, se dedicar, qual a paixão que você tem em cima daquilo que você quer. Aprende em 2 meses, mas o quanto você vai aplicar, o quanto isso vai ser na sua vida. A gente fala na mensagem bíblica de cura, você aprende a levar a mensagem, talvez você leve para um doente na vida. Mas e se você gostar disso, e quando você for ver, você está de hospital em hospital igual a gente? Você pode fazer isso ser do tamanho que você quiser. Agora, uma formação completa em 2 meses e aprender tudo isso é impressionante. Os caminhos são muito certeiros porque tem tabelas para você seguir, e a linha de raciocínio, a forma de perguntar. E quando você entende esses 4 tecidos, as dúvidas assim, elas vão sendo dirimidas a partir do momento que você já vai pesquisando no corpo da pessoa. E os doentes se encaixam, né? Porque você olha para uma pessoa doente, essa doença vem daqui, isso aqui está ligado a isso, que está ligado àquilo, que trata desse jeito. É o teu repertório, né, de tratamento. E eu digo para você que isso se encaixa perfeitamente na fé da mensagem bíblica de cura. Exatamente. A gente não gosta daquele pensamento, se eu tenho fé, não vou no médico. Se eu tenho fé, não vou tomar remédio. Se eu tenho fé, eu não preciso de terapia. Eu não... De jeito nenhum. Para passar por terapia, né? Como fala. De jeito nenhum. Tô louco. Cria um preconceito. O que acontece? Você conhece a mensagem bíblica de cura, sabe que lá na cruz, 2000 anos atrás, Jesus fez a tua cura. Se você conhece, sabe do que eu estou falando. Se você não conhece, vai ver o vídeo da mensagem e você vai entender. 2000 anos atrás. E como é que essa cura se manifesta hoje? Remédio, médico, terapia, tudo isso caminha na mesma direção e a favor da vida. O milagre puro, você está lá sem nenhum recurso e de repente Jesus toca em você e a cura acontece? Acontece sim. Mas o milagre que vem pelas mãos de um bom médico, pelas palavras de um bom terapeuta, acontecem também e muito mais vezes no dia a dia do que o puro. E aí você imagina uma doença como essa que o Roberto está falando, que tem causa emocional. Você não resolve a causa emocional e é curado por um milagre. Se a causa emocional continuar, você vai precisar de outro milagre daqui a uma semana. A gente brinca, é igual milagre de cura para dor nas costas de quem dorme de mau jeito. O milagre é real, a pessoa é curada, mas ela dorme de novo de mau jeito. E no dia seguinte ela está com dor de novo. Qual seria o tratamento da causa? Dormir diferente. Trocar o colchão. Trocar o colchão, não importa. Então, método investigativo bioemocional e mensagem bíblica de cura nasceram da mesma origem, são muito bem complementares. E quando eu falo mensagem bíblica de cura, eu estou falando na fé em milagres de cura. Eu estou falando da fé em Jesus. Sim. Não de mim, só eu, a minha mensagem, não. A fé em Jesus. Temos 5 minutinhos para encerrar. E nós não podemos deixar de dar mérito a quem fez tudo isso, Jesus. Jesus é quem fez tudo isso. O sangue dele, aliás, né? Uma gota do sangue dele percorrendo por todo tipo de problema, situação, emoção, tudo isso traz solução, traz limpeza. Então é importante que realmente, se você hoje já participou de um curso com o professor João Marcelo aqui, da Mensagem Bíblica de Cura, ótimo, excelente. Se você vê potencial, que você quer tornar isso, de repente,
integrar com algo novo na sua vida, quer ser um profissional terapeuta, vem fazer o MIB. E até mesmo, existe um cursinho, eu nem te falei, chama DCR 22, um curso rápido, para você já desbloquear determinadas emoções e sentimentos e desequilíbrio nos órgãos. Também tem um curso rápido para a pessoa já começar a fazer isso. Se você tem a mensagem bíblica de cura como um curso e o DCR 22, que é um curso rápido, barato, você já vai arrebentar, já está pronto. Aquilo que a gente aprendeu anos caminhando junto em situações malucas, difíceis, que a gente vai fazer uma segunda edição desse podcast para contar. Você poupa todo esse trabalho que a gente teve aprendendo mensagem bíblica de cura e aprendendo MIB. É um kit, né? É algo assim. Eu tô aqui aprendendo com o Roberto, o podcast acaba, eu continuo perguntando coisa para ele, quero fazer o curso também. E a gente vai longe. Assim como o Roberto conhece mensagem bíblica de cura que ele criou junto comigo. Roberto, tem um presente aqui que é só para quem só para quem vem no podcast. Oxa, que é a camiseta do podcast. Nossa! Vozes da Cura. Não, vocês têm que ver aqui. Você sabe que a gente tem uma história de fazer camisetas diferentes. Vozes da Cura. E essa é a sua número 1 saindo do forno para você. Valeu, João. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Te convidando, Roberto, já ao vivo aqui Vozes da Cura, a fazer uma segunda edição de podcast com você em breve. Vozes da Cura. E convidando quem está assistindo a gente a enviar a pergunta nas nossas redes sociais, Roberto Polido, Vida Plena Bioterapias e Mensagem Bíblica de Cura, para que a gente possa responder, o Roberto principalmente possa responder na próxima edição, porque tem muita história para contar. Tem muita vai ficar coisa gravado, vai entrar no YouTube, no canal Vozes da Cura canal Vozes no da Cura, lá no YouTube, segue lá, faz sua inscrição, você vai poder reassistir, vai poder ver tudo isso posterior. E também, se vocês quiserem lá no YouTube colocar algumas perguntas, já formulando umas perguntas para o próximo podcast, bota lá que a gente vai trabalhar em cima da necessidade das sugestões de vocês. Gente, vai dar exatamente 59 segundos. Vai encerrar daqui a pouquinho. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E precisando de alguma coisa, manda mensagem para nós. Lá no Message, lá no Instagram, @VidaPlenaBioterapias ou @VidaPlena.bioterapias. Também. E mensagem bíblica de cura no Instagram. Tudo ali ao mesmo tempo, para vocês aproveitarem. João, muito obrigado. Roberto, eu agradeço a tua presença e a tua amizade durante esse tempo todo. Fica com Jesus e que Ele abençoe muito você e a sua família. Fica aqui a nossa oração por você. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, gente.